Olá, aqui é o professor Edivan, de Geografia. Vamos fazer agora uma revisão do conteúdo sobre globalização e os desafios ambientais e energéticos do século XXI. Esse conteúdo é indicado para o 9º ano do ensino fundamental. Com a globalização, as comunicações e o comércio internacional foram intensificadas nas últimas décadas, principalmente dos anos 1990, final do século passado, até os dias de hoje. Nunca na história da humanidade houve tantas trocas de bens, de capitais e de informações como na atualidade. E essas trocas não são mais entre regiões próximas, entre bairros, entre municípios, entre estados de um mesmo país. Essas trocas são fluxos internacionais, principalmente de bens, mercadorias, pessoas e, sobretudo, o que vai mudar o mundo são os fluxos financeiros. E a intensificação desses fluxos altera o espaço geográfico e o modo de viver das sociedades. Nós estudamos nesse trimestre como o processo de globalização se originou e de que maneiras a revolução tecnológica que esse processo trouxe alterou o espaço geográfico mundial e que consequências esse processo trouxe para a humanidade, como, por exemplo, os efeitos no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas, As mudanças climáticas, a degradação ambiental e a escassez dos recursos naturais, além de outros impactos causados pelo crescimento econômico das sociedades, podem colocar em risco a sobrevivência das futuras gerações e até a manutenção da vida na Terra. Essa situação incentiva a busca pelo desenvolvimento sustentável, que inclui a utilização de fontes de energia renováveis e menos poluentes. A partir de agora vamos ver em 2 módulos, o que é a globalização e depois que consequências no meio ambiente ela trouxe e quais as opções, quais as estratégias para passar por esse momento de crise climática, econômica e crise da sociedade global. Eurocentrismo. No fim da Idade Média, o padrão de vida e de cultura europeias eram vistos como o centro da vida humana. Povos que não estavam sob os domínios europeus ou não vivessem conforme a cultura europeia, ou seja, o eurocentrismo, eram considerados bárbaros, selvagens ou não civilizados. Essa visão eurocêntrica, distorcida do espaço mundial, justificou o extermínio de povos indígenas ao redor do mundo, a escravização dos negros e a invasão e colonização de terras para além do mundo conhecido, que era visto como uma única civilização, que era branca, europeia e cristã, que era a civilização europeia. O expansionismo europeu. No final da Idade Média, o comércio entre as regiões da Ásia, da África e da Europa se expandiram. E o que motivou essa expansão? Nessa época, fim da Idade Média, os europeus só reconheciam como mundo a Europa, a África branca, banhada pelo mar Mediterrâneo, a parte norte da África, e o lado ocidental da Ásia, devido às peregrinações à Terra Santa. O restante do mundo era desconhecido. Com o fechamento de rotas para a Terra Santa, a forma de conquistar novas terras e aumentar o poderio bélico, econômico e aumentar os territórios europeus foi a saída para o mar. A expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI. Para muitos estudiosos, esse processo é o início dos eventos que culminariam ao final do século XX, já quase 500 anos depois, com um mundo totalmente capitalista e globalizado. O desenvolvimento histórico do capitalismo. A partir de meados do século XVIII, teve início um processo intenso de desenvolvimento tecnológico. A invenção do motor a vapor foi um marco nesse período e propiciou a primeira revolução industrial, iniciada na Inglaterra. Depois a Alemanha, por ter reservas de carvão mineral, e depois da descoberta da impulsão de motores por energia elétrica e por petróleo, os Estados Unidos entraram para o grupo de países industrializados e assumiu rapidamente uma posição de potência, configurando assim a segunda revolução industrial. Na segunda metade do século XX, com o apoio financeiro dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa no pós-guerra,
Outros países da Europa Ocidental se organizaram financeiramente e se industrializaram a ponto de virarem potências capitalistas mundiais, como a França, a Itália, a própria Alemanha e a Inglaterra, agora já tornada em Reino Unido. Enquanto isso, países do leste europeu se alinharam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, capitaneada pela Rússia, formando o Bloco Socialista. A luta pela hegemonia militar e econômica entre Estados Unidos e Rússia ficou conhecido como Guerra Fria e teve como desdobramento uma expansão científica que proporcionou avanços tecnológicos nos transportes e telecomunicações a níveis de aviões a jato, foguetes para perscrutar o espaço. Essa expansão científica proporcionou avanços nos transportes e nas telecomunicações entre pessoas e entre empresas, fazendo surgir as empresas transnacionais e o mercado capitalista mundial de consumo. Isso é considerada a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica informacional. Nos anos 1990, com o fim da Guerra Fria e a extinção da União Soviética, o mundo já globalizado, pela facilidade dos meios de transporte e de telecomunicações, chegava uma era de pensamento e organização econômica predominante, o neoliberalismo. E o espaço mundial estava uniformizado pelas empresas transnacionais e suas influências econômicas, culturais e políticas. É a chamada era da globalização. Vou propor um pequeno exercício só para a gente ver se a gente conseguiu gravar as fases de desenvolvimento do capitalismo. Então, nos quadrinhos à esquerda, tá as fases do capitalismo, do processo histórico do capitalismo. A primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. Nos quadrinhos à direita estão os principais eventos e processos que marcaram cada uma dessas fases. Vou dar 10 segundos para vocês marcarem os quadrinhos e vou, no próximo slide, dar a resposta. Quem prestou atenção aí nas explicações até aqui, marcou aí nos quadrinhos os números 2, 3 e 1, sendo 1 a primeira revolução industrial, quando o trabalho escravizado deveria ser eliminado e substituído por uma nova relação de trabalho, o trabalho assalariado, e assim garantir o consumo, que é um dos motores da produção capitalista. O aumento de número de fábricas e produção industrial fez crescer o fluxo de trabalhadores nas cidades, contribuindo para o processo de urbanização da Europa. Isso são características da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial foi em meados do século XIX, entre o século XIX e o início do século XX, e aí grandes invenções e descobertas científicas como o telégrafo, o telefone, o cinema, o rádio, modificaram o cotidiano e os hábitos de consumo das pessoas, formando a chamada sociedade de consumo. O aço passou a ser produzido em larga escala e utilizado na fabricação de trens, navios, carros, além de ser usado na indústria, Além disso, o uso da energia elétrica do motor a explosão, no motor a explosão e o uso do petróleo como fonte de energia foram as grandes novidades e impulsionaram o desenvolvimento do espaço mundial nessa época. Por último, para alguns nós ainda estamos nessa terceira revolução industrial, porém passando para uma quarta revolução, que é a revolução financeira e do conhecimento, mas a terceira revolução industrial é a chamada revolução técnica, científica e informacional, e ela é caracterizada pelo desenvolvimento de tecnologias nas áreas de informática, microeletrônica, robótica, microbiologia, farmacêutica, aeroespacial, ou seja, o desenvolvimento científico foi absorvido pelo capitalismo e passou a ser um motor da produção de bens, serviços e produtos. Uma observação para reforçar o entendimento do que é o neoliberalismo econômico é uma doutrina econômica que prega a propriedade privada, ou seja, as pessoas, as empresas, os indivíduos é que podem deter propriedade de bens.
A livre concorrência, ou seja, indivíduos e empresas devem concorrer no mercado e obter o seu capital e o seu lucro. Para isso, tem que haver a menor interferência possível do Estado na economia, é o chamado Estado mínimo, e como ampliação dos lucros deve ser através da meritocracia, o Estado não pode intervir oferecendo direitos trabalhistas ou proteção a determinados produtos e empresas. Essa menor intervenção do Estado vai impactar na diminuição dos direitos trabalhistas. Em alguns países, uma legislação ambiental totalmente fraca e propensa a acidentes, a diminuição dos direitos das minorias, como indígenas, pobres, mulheres e regiões periféricas. Ou seja, o neoliberalismo prevê uma meritocracia. O melhor sobrevive no capitalismo e obtém os maiores lucros, os menores que lutem para se desenvolver e crescer no ambiente competitivo. Porém, hoje, e para alguns analistas a partir principalmente de 2008, estamos vivendo uma profunda crise no capitalismo mundial e ainda não se sabe se essa crise fará surgir uma nova forma evoluída do capitalismo ou um novo sistema de organização mundial pós-capitalista. Essa crise ela surge em 2008 nos Estados Unidos com os problemas de ameaça aos bancos de não terem suas dívidas imobiliárias, as hipotecas, né, dos seus clientes pagas. E como o sistema financeiro americano é totalmente desvinculado do Estado, aquela história de intervenção mínima do Estado, não tem um banco central para proteger a economia, começou a haver uma quebradeira de bancos. Esses bancos emprestavam dinheiro a empresas, então empresas também foram impactadas e também faliram. E aí essa crise de bancos e de empresas iniciadas nos Estados Unidos chegaram à Europa e avançaram para todo o resto do mundo. Quando os efeitos dessa crise pareciam diminuir, surgiu no mundo a China, né, como um grande competidor dos Estados Unidos na economia mundial, porém, logo depois do crescimento que a China proporcionava ao mundo, surgiu a Covid-19 e essa pandemia mundial gerou uma paralisação da economia chinesa e, por extensão, de toda a economia mundial. Além da crise financeira e das pandemias que desafiam a ciência e os pensadores do século XXI, outro problema mundial do capitalismo são as crises, guerras e conflitos que não cessam ao redor do mundo, né? A cada momento aparece um novo, como esse que a gente está vendo agora entre Rússia e Ucrânia. E como fruto dos 2 séculos de exploração capitalista do espaço mundial, um dos grandes problemas que a gente está enfrentando agora é a crise ambiental, como um desafio para a ciência e para toda a sociedade do mundo no século XXI. Um dos efeitos da crise ambiental e um dos desafios maiores que essa crise traz é a matriz energética mundial atual ser baseada em combustíveis fósseis, ou seja, combustíveis gerados a partir da decomposição de seres vivos e que levam milhões de anos para recompor o estoque natural desses combustíveis, que são o petróleo, o carvão e o gás naturais. A escassez desses recursos naturais, principalmente os recursos hídricos, que são a água e os recursos energéticos, além da abertura na camada de ozônio provocando aquecimento global com a emissão de gases poluentes e ampliadores do efeito estufa, são desafios mundiais e, pelo viés político-econômico, trazem para o mundo conflitos e guerras que a gente está assistindo cada vez mais constantemente, como, por exemplo, a guerra Rússia e Ucrânia que estamos assistindo nesse momento. Possíveis consequências do aquecimento global. Como possíveis consequências desse aquecimento global é gerado pela matriz energética atual, nós estamos já percebendo mudanças climáticas no planeta, né, tendo como efeito o derretimento das calotas polares, a ampliação de desertos, que é chamada desertificação, o aumento do nível dos oceanos, com todo o problema que isso causa de erosão das costas, invasão de pequenas cidades, pequenos países, inclusive sendo já ameaçados
e precisando remover população, ampliação dos efeitos de desastres naturais, como furacões, tufões, tremores de terra, além de provocar o surgimento de novas doenças e mesmo o ressurgimento de doenças consideradas erradicadas. A partir dos anos 1970, após a conscientização mundial desses graves problemas ambientais, foram organizadas pela ONU diversas convenções internacionais para discutir e propor acordos na busca de soluções para esses problemas. A primeira foi em 1972, em Estocolmo, na Suécia, a qual alertou para o risco das mudanças climáticas e suas consequências para a humanidade. Uma das mais importantes, 20 anos depois, foi aqui no Rio de Janeiro, a Rio Eco 92, onde foi formulado pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. O que seria o desenvolvimento sustentável? Seria uma gestão mais consciente da economia mundial, de tal forma que o desenvolvimento econômico impacte o mínimo possível o meio ambiente. A ideia é garantir qualidade de vida e meio ambiente sustentável, ao menos nos mesmos níveis que os atuais, para as gerações futuras. Bem, por aqui eu fico, sou o professor Edivan, dando uma revisão aí sobre globalização e os efeitos dessa globalização no meio ambiente. Espero tê-los ajudado aí com essa revisão. Boa sorte e qualquer coisa me procurem aí nas mídias sociais ou na escola, aqueles alunos que estudam diretamente comigo. Um grande abraço a todos, boa sorte, se cuidem e fiquem bem.